Hello, hello! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje vamos receber mais uma convidada que ela é simplesmente uma organizadora, uma personal organizer e uma das mais renomadas do mundo. Ela fez a minha mudança e ela é a mente por trás da Governess, uma das empresas de organização que atua em vários países. Isso mesmo! E você vai aprender como ir para vários países, que cuida de várias celebridades. Seja muito bem-vinda, minha amiga Antô Fagundes. Que prazer estar aqui, Manu. Muito obrigada. Faz tempo que a gente está combinando, né? Muito! Olha, que bom que deu certo. Antô cuidou de mim quando eu me mudei há 5 anos. Acho que um pouco mais, né? Um pouco mais, né? E antes de começar, não esqueça de nos seguir no Instagram, @deumatch.podcast, que lá tá bombando. Temos vários recortes e aqui no YouTube também para você não perder nada. Antô, é um prazer receber você aqui no Deu Match. A gente estava muito ansiosos por ter você aqui, de Miami direto para São Paulo. E a gente sempre começa com bate-bola para te conhecer um pouco. Vamos lá. A gente quer saber um pouco da sua trajetória antes da gente te conhecer. Qual o seu signo? Capricórnio. Então, focada no dinheiro, gosto. Trabalhadora. Seu lugar favorito no mundo? Ai, gente, eu podia dizer a minha casa, ao do lado da minha família, dos meus filhos, mas eu prefiro dizer que é Londres. Uau, mora em Miami e prefere Londres. Eu morava em Londres. Não esperava essa resposta, gostei. Quem te inspira, Antô? Olha, é uma pergunta também bastante interessante. Muitas pessoas me inspiram, mas eu, ao invés de falar uma pessoa, eu posso dizer uma característica: as pessoas que nos acolhem, assim como você. Quando eu cheguei, a gente estava lembrando da primeira vez que a gente se encontrou e da primeira conversa que eu tive com a Manu. A primeira, gente. Eu saí dali, assim, melhor amiga, né? Assim, com intimidade para conversar, para dar risada alto, para abraçar, para perguntar da vida, me sentindo a pessoa mais especial do mundo, né? Porque você sabe acolher. Então, quando eu encontro essas preciosidades na vida, não existe pessoas que eu admiro mais. São aquelas que acolhem a gente, simplesmente com a presença, com a conversa. E você vê, não é a intimidade que faz isso, é a da pessoa. Na nossa primeira conversa já foi assim. E ter uma pessoa que te acolhe, né, só com um sorriso faz toda a diferença, verdade, gostei. Uma frase que reflete sua filosofia de vida. Usando a filosofia, aí me remete à filosofia, né, que foi a minha primeira faculdade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o contrário, a inércia, é que é o verdadeiro sinônimo da morte. A lei da vida é a mudança, é mudar. E essa frase é de Simone de Beauvoir, que é uma das minhas escritoras, é uma escritora francesa que eu sou completamente apaixonada. E é interessante dizer isso porque eu não sei em que livro que essa frase está. Se você me pergunta assim, qual livro, de onde que é, qual a citação que é, porque a gente vê muitos recortes na internet, e se você não conhece um pouquinho mais daquele escritor, talvez você vai associar isso a ele, mas na verdade não é, né? Então eu não sei de qual livro que essa frase é. Já li livros dela, posso ter lido essa frase em algum livro, não me lembro, mas com certeza reflete o pensamento dela e o meu também. Eu achei que você ia soltar uma Marie Kondo da vida, ó. Nada. Me surpreendeu. Uma das frases que eu mais gosto aqui, quando você se olha no espelho, o que você vê, Antô? Engraçado, eu não me olho tanto assim no espelho. E com a vida tão corrida que a gente tem, eu não me olho tanto assim no espelho. Vejo mesmo só se está tudo certo, se a maquiagem está beleza, se o cabelo está no lugar. Mas isso não quer dizer que eu não me veja, porque eu estou o tempo inteiro me olhando, como que eu estou conversando com alguém, se eu estou sendo agradável, se eu estou falando uma palavra que vai fazer a diferença, ou tentando, puxa, acho que não fui muito legal, deixa eu refazer isso aqui. Então, eu acho que também é esse olhar, né? Mas eu não me olho tanto por fora.
Engraçado, eu acho que eu corro um pouquinho do espelho. É muito legal, porque fala muito sobre as pessoas, essa pergunta, né? Total. Antô, você foi uma das pioneiras aonde você está hoje, que é como personal organizer. E você se formou em filosofia e depois em psicologia e especialização em psicanálise. E acho que reflete muito hoje quando a gente fala que quando a nossa casa está organizada, a nossa mente está organizada, né? E você hoje trabalha como personal organizer e faz muitas casas, muitas celebridades. Como é que foi trazer a filosofia, a psicanálise refletindo na casa das pessoas? Seria mesmo muito lindo se eu falasse aqui agora que não, isso foi incrível, isso me ajudou muito com o trabalho que hoje eu faço. Até porque, assim, uma das coisas que eu faço hoje, que nem é o que eu mais faço, é realmente estar na casa dos clientes. Então, assim, hoje eu atuo mais como administradora das empresas, né, que são várias, e também orientando a equipe que trabalha comigo. Porém, o que realmente me possibilitou ter essa compreensão foram os clientes. Se tem um mérito que eu vou me dar, é a abertura que eu tive para aprender com eles, sem demagogia alguma. Porque, às vezes, você pode até não demonstrar que você está realmente aprendendo com o cliente e que você está aberto para aprender com ele. Aprendendo, o que eu digo, não são necessariamente as técnicas, mas são as necessidades, a diversidade das pessoas. Cada casa tem a sua essência e que isso vai revelar ao cliente. Então, se você não tiver essa abertura, nenhum curso, nenhuma especialização, nenhuma faculdade vai te dar isso. E se você tem dentro de você o interesse, e isso eu tenho desde criancinha, aí você une isso à sua abertura e aí sim eu acho que o resultado é positivo. Hoje você tem uma equipe tanto em São Paulo quanto em Miami? Sim. Rio de Janeiro, São Paulo, Miami e Paris. Perfeito. Quantas pessoas mais ou menos você lidera hoje e como é que foi esse crescimento? Eu sempre, a partir do momento, eu morava em Londres e quando eu retornei para o Brasil, lá em 2009, eu estava com a minha segunda filha, bebezinha, eu decidi que eu me formei. Logo quando eu me formei, eu fui trabalhar em escolas. Quando eu fiz a minha segunda faculdade, eu trabalhava orientando famílias. Então, nesse tempo, em Londres, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero ir para o ambiente familiar. Então, eu fiz um business plan bem detalhado, bem de Capricórnio, e eu fiz um business plan bem detalhado, inclusive a escolha do nome governance, eu queria Você fez um business plan sobre fazer... expansão, sim. Uau! Tudo. E ele teve um intervalo. A minha primeira empresa, ela se chamava Babá Ideal, e eu lancei essa empresa em 2009, e um pedaço dessa empresa... O que era a Babá Ideal? A Babá Ideal era uma consultoria familiar. Tá. E que eu tinha a honra de ter fundado isso, que eu achava que ninguém mais fazia. E eu achava que, então, que se ninguém mais fazia aquilo era incrível. Só que isso, na verdade, é um tiro no pé. Porque por que ninguém faz? Porque realmente você tem que estudar o seu mercado. Então, não existe... Talvez a necessidade existe, mas não existe uma aceitação. Então, eu estudei bastante, fiz o business plan da Babá Ideal, me sentia muito preparada, com bastante experiência, com filhos, com tudo. O ambiente doméstico eu entendo bem de vários setores. Então, dentro da minha empresa tinha recrutamento e seleção, treinamento de funcionários, treinamento de cardápio, orientação para escolas, orientação para extracurricular e organização. Tá bom. Então, eu tinha 2 pessoas que cuidavam da organização e esse era praticamente o único serviço que era realmente entregue. O restante era consultoria e ela durava 3 meses. E eu percebi ao longo do tempo, né, naquela época não tinha ainda
a internet como hoje ela é, não é? Então eu tinha um escritório, 100% dos clientes, eu somente aceitava um cliente se ele se reunisse assim comigo, olhando olho no olho. Eu queria que ele me conhecesse, eu também queria conhecê-lo. Aí a segunda reunião, sim, que era na casa dele, e assim foi. Então, eu fechei bastante clientes, foi muito legal, tirei muita experiência disso, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que as pessoas fechavam, mas que o interesse delas era a organização. E aí você começou como se tivesse a entender uma organização que tinha mais completa. um pulo do gato ali. Eu comecei, assim, naquele momento, eu em nenhum momento anterior a isso, eu imaginei que eu fosse trabalhar com uma organização profissional. Nunca. Tá. Quando eu montei esse business plan, que eu achei interessante você incluir a organização que já fazia parte da minha vida, mas como algo assim, como assim você não é organizada? Alguma coisa que eu me toquei disso quando eu fui morar em Londres, que aí é uma outra história. Então, eu comecei a perceber essa necessidade das pessoas e eu me sentia até um pouco ofendida, porque eu estava oferecendo tanta coisa e as pessoas estavam se interessando só por aquele pedaço. E aí isso me despertou interesse. Eu falei, pera, mas por que será isso? Aí eu virei o meu olhar todo para a organização e comecei a ver a importância que ela tem na vida da pessoa. A sensação de paz. Aí eu comecei a estudar tudo que tem por trás desse interesse, desse fascínio que a organização oferece na vida das pessoas. E aí quando eu falo, eu comecei em 2014, eu fiquei durante um tempo oferecendo organização e consultoria. Em 2014 não teve jeito, eu fechei a Babá Ideal e continuei só com a Governance. Tanto que o primeiro Instagram da Governance era Governance 2014. Eu me lembro. Você se lembra? Eu me lembro. Era Governance 2014. E aí você começou naquela época já com parceria com blogueira, não foi? Não, foi uma grande coincidência. Hoje não sou mais, mas eu era mais quadradinha, assim. Sim. Tudo tem que ser feito muito certinho, né? E a primeira pessoa muito conhecida que eu atendi foi a Suzana Gulo, mas a Suzana era minha cliente de consultoria. Uhum. E o momento de fazer a organização na casa da Suzana era quando ela viajava para Miami. E a gente fazia essa organização dela e da família dela. E a Suzana, um dia, ela falou, por que você não monta o Instagram? Eu não tinha Instagram. Aí eu falei, não, imagina. Eu achava que eu ainda não tinha entendido esse movimento. O que eram as mídias sociais, né? Eu ainda mantinha meu escritório aberto para todos os meus clientes e tudo. Enfim, aí ali nessa conversa com ela, nasceu o Instagram da Governance. Que legal. E ela, uma pessoa incrível, falando assim, realmente assim, do coração, o que ela achava, a experiência que ela tinha. E aí eu falei, tá, eu sou bastante estudiosa, eu tento falar isso de uma maneira bem positiva, porque para não ficar parecendo aquelas pessoas bitoladas, não é? Então, assim, eu falei, tá bom, então agora eu tenho que adaptar o meu business plan. Porque, como eu comecei a dizer, o nome da Governance, ele foi pensado justamente porque eu falei, tá bom, eu quero fazer uma expansão internacional, eu quero produzir, eu quero montar franquia e eu quero ter equipe. Eu não quero que as pessoas pensem assim, não, é a Antonielli que faz a organização porque a Antonielli é que é ótima. Sim. Não. Me elogiar e falar assim, a sua equipe é incrível. Sim. Então, porque eu realmente acredito nisso. Então, E falando em equipe, quantas pessoas hoje trabalham com você? Aí, em 2023, a gente estava falando agora há pouco de 2023, né? Eu sempre tive equipe fixa dentro da Governance. Eu não entendia muito as pessoas que faziam parcerias. O ano de 2023, eu me dediquei a fazer estudo, de conhecer, entender como é que as pessoas trabalhavam. Então, a gente começou a contratar muitas pessoas avulsas
E testar esse modelo, que, lógico, vai ter suas vantagens, mas não tem jeito. Hoje eu tenho um banco enorme, mas eu preciso ter pessoas fixas que realmente têm a compreensão de como é que um projeto precisa ser entregue. Total. Né? Então, assim, se você para pensar assim, porque quando você vai à organizadora na sua casa, não é só a governance, ela tem toda uma estrutura atrás dela, né? Toda uma orquestra ali atrás dela. Então, hoje eu tenho entre as organizadoras, as chefes de projeto, o ateliê, a parte de mídia, a parte de Instagram, as avulsas que a gente tem. Então, eu te confesso que faz um tempinho que eu não paro para contar. Mas na casa aí por unidade, assim, aproximadamente umas 10 pessoas, por aí. E, Antô, você já cuidou de alguns famosos, bem famosos, inclusive Shakira. Ah, é? Como é que você chegou em pessoas, assim, talvez tão famosas, assim? Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar com ela? Foi incrível. Eu imagino. Foi. A gente se acostuma, né, com tudo. Então, quando ela é minha cliente ainda, isso já... Primeira vez que eu atendi já deve ter 1 ano. Quando você foi para Miami, foi essa a oportunidade, assim, que você pensou? Não. A minha mudança para Miami, ela já estava preparada na época da pandemia. Tá bom. Então, quando veio a pandemia, a gente postergou e então eu mudei para lá em 2022 e eu atendi a Shakira em 2023. Eu já estava lá, já estava tudo acontecendo, né? E então, nesse primeiro ano de Miami, eu contratei uma assessora para que eu conhecesse, porque assim, a governance é muito conhecida no Brasil e eu já atendia clientes assim, eventuais, um cliente em algum outro país. Então, assim, eu me preocupava você ser conhecida, né, entre os americanos e os latinos, porque Miami, né, é bem diversificado. Então, eu contratei essa pessoa que ela é incrível. Como é que ela chama? Luísa. E ela é incrível. Ela mora em Miami? Não, ela mora em Londres. Ah, Luísa! Uma brasileira, como é que ela chama? Sim, eu já sei quem que é. O nome dela. Ela é incrível. Cuida da Tássia. Já sei quem que é. Eu conheci ela através da Tássia. Sei super. Então. É que eu tô ruim de cabeça também. Eu também. Não, e ela Luísa Van, eu vou lembrar. Já me lembro do sobrenome também. Então, a Luísa, nesse primeiro ano, ela me auxiliou muito. E ela distribui, né, para a base dela, que é super seletiva. E aí ela recebeu o contato de uma pessoa da equipe da Shakira. Que legal. E eu me lembro o dia que ela me ligou para falar, olha, a Shakira está se mudando para Miami e a equipe dela entrou em contato com a gente interessado, então. Porque o que acontece? Eu sou uma fã da Shakira. E quem não é, né? Não, porque assim, quando você atende uma pessoa bastante famosa, é super legal, mas quando você atende uma pessoa que é importante para você, então eu sei todas as músicas dela. Shakira fez faculdade de filosofia também. Shakira ia muito no Brasil. E então, assim, eu achava ela uma artista completa, acho ainda. Uma artista completa. Então, quando eu recebi essa notícia... É o recado do universo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Tô no caminho certo. Sabe, poderia ser uma... Não, mas foi ela. E então, aquilo, assim, eu falava, meu Deus, que coisa incrível, que sensacional e tal. E não somente isso, e aí eu me lembro de estar assim, a gente fazendo a organização, e eu, como não paro de pensar o tempo inteiro, pensando, não, eu vou ficar bem posicionada aqui, porque se ela chega, ela vai ter que passar por aqui. Então, sabe, assim, essas coisas que você ficava pensando. E por isso que eu falo, a gente se acostuma com tudo, né? Então as coisas vão passando. Hoje em dia, contar isso me remete, né, à emoção tão especial que foi, e hoje, para mim, já é uma coisa... que você já faz, né? Que é rotineira. Mas foi
incrível, porque a energia da casa dela é sensacional. Você percebe isso no cheiro da casa, em como as pessoas da casa trabalham, sabe? Assim, sorrindo, cantarolando. Então, assim, é muito confortável, é muito gostoso estar lá. É incrível, ela é uma pessoa sensacional, assim. Para os fãs dela, eu digo, ela é aquilo e muito mais. Antô, a gente fala muito da energia da casa, né? E você deve entrar em inúmeras casas. Sim. O que você sente de diferença, assim, de uma casa que realmente tem energia e que precisa fazer essa limpeza? Que dica que você poderia dar que faz a diferença realmente da governance ali fazer aquela limpezinha? A primeira coisa é você precisa fazer a organização, porque o desapego é uma das melhores coisas que você pode fazer por você. Porque a quantidade de lixo emocional que a gente mantém na nossa casa, em formato de roupa, de sapato, de acessórios, de itens de cozinha, tudo tá ali, tem um porquê. Então você tem que virar o seu olhar justamente quando para você tá difícil de se desapegar. Essa dificuldade é porque realmente aquilo ali tem uma questão emocional atrelada. Você arranja o si, né? Mas e se eu precisar? Mas isso foi tão importante, mas eu usei isso em tal ocasião. Tem desculpas, né? Sim. Várias desculpas. Mas o fato é que não tem uma função na sua vida, a não ser esse lixo que está ali ocupando teu espaço. Então, assim, a gente poderia falar de Feng Shui, a gente poderia falar de várias coisas, mas eu prefiro falar daquilo que eu realmente tenho conhecimento, que é se desapegue. Isso vai deixar a sua casa mais leve. De quanto em quanto tempo? Todas as vezes que você sentir que você está pesado dentro da sua casa, começa a olhar para o seu ambiente. Porque nós somos ali, a nossa casa nos representa, não é? As nossas roupas, tudo que a gente tem ali fala da gente. Total. Né? Então, todas as vezes que você sentir que você está pesado, que seu ambiente está te pesando, existe uma troca, né? Alguns anos atrás, eu escutava muito, quando eu comecei a fazer psicologia, eu escutava muito as pessoas falando assim, mas primeiro eu preciso me organizar internamente, para depois eu conseguir realmente fazer me organizar uma escolha externamente e tudo. E, na verdade, eu descobri também na prática, não na faculdade de filosofia e nem de psicologia, eu descobri que você consegue maravilhas fazendo. Então, se você tem uma necessidade de se organizar por dentro, se você está confuso, se você não está conseguindo ter uma coerência no seu pensamento, organize. Organize a sua casa. Depois você me conta. Olha a dica da Antô. E olha, a Antô, ela organiza a casa de Silvia Braz. Organizo. Roberto eu comprei o Justus. sapato dela hoje. Olha lá, Roberto Justus. Sim. Mari Saad. Quem mais? Puxa, olha, eu hoje... Grazi Massafera. A Grazi Massafera. Manu Carvalho. Manu Carvalho. É uma subcelebridade que, assim, não. Essa é legal, essa é bacana. Não é uma pessoa gente boa. É a minha querida, imagina. Não tem. E é legal porque eu queria até que você contasse dessas pessoas que você cuida da casa. Por exemplo, a Silvia, né? Todo mundo tem... Eu conheço a Silvia há mais de 15 anos, é uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida. A casa dela fala muito sobre ela, né? Essa personalidade, essa pessoa alegre. Uhum. Então, você vê muito da personalidade da pessoa com a casa? Muito. E a casa da Silvia, tanto o apartamento aqui dela de São Paulo, quanto esse que é do Rio agora, né? Ele tem características, até porque o arquiteto é o Sig Murilo, e é ela. Porque ela é cor, ela é som, ela é vibração. Eu sou encantada por ela e ela é uma daquelas pessoas que você vê no Instagram e que ela é a mesma coisa fora dos stories. Assim, é incrível. E não sou só a Antonielli falando disso, não é? Todas as pessoas que conhecem a Silvia sabem que ela é assim.
E aí, quando tu fala assim, nossa, mas você que conhece ela dentro de casa falando assim, interessante. Eu falo, gente, mas não tenho o que dizer, ela é incrível. Ela e as filhas dela. É assim, ir até lá é uma alegria. Eu me lembro de uma vez, ela tinha acabado de se mudar para São Paulo, porque ela morou um tempo no interior de Minas. E desde então, desde quando ela estava lá, ela já era minha cliente. E, nossa, de lá para cá, a Silvia virou, assim, um fenômeno. Incrível. E eu me lembro um dia que eu marquei de tomar um café na casa dela. E eu não sei porque alguns clientes acham que eu sou chique. Aí ela fez uma mesa de café para mim. E ela tinha ido em Belo Horizonte. E ela tinha passado no Verde Mar, que eu amo, para quem é mineiro. Supermercado de lá. Ele é, assim, uma das melhores coisas que existe em Belo Horizonte é o Verde Mar. Ela sabe, eu também sabe, a gente adora. E o dono do Verde Mar, ele presenteou ela com uma torta que eu amo. Ela trouxe essa torta dentro do avião na mão e me serviu no outro dia, no nosso café da manhã. Essa é a Silvia, mas não é uma regalia minha, né? Ela é assim, com as pessoas. Então eu tenho, assim, e todas essas outras que você falou também, essa família Justus, assim, são pessoas que moram no meu coração. Então eu acho que eu sou muito felizarda, sabe, assim... Isso que nós estamos falando de clientes que são influenciadores, pessoas públicas, né? Porque os meus clientes são especialíssimos, assim. E eu já, com muitos anos de governance agora, eu já passei, assim, por... olha, saindo daqui eu vou visitar uma amiga que tem uma loja. E o marido dela era meu cliente. Aí eu a conheci, eles se casaram, aí os dois são meus clientes. Aí veio o primeiro filho, aí eles reformaram a casa, aí veio a segunda filha, aí eles reformaram a casa de novo. E aí ela abriu uma loja, e aí ela tá abriu a segunda loja, e eu participei de todo esse momento. Então eu olho e falo, gente, que coisa legal. A pessoa se casa, infelizmente às vezes se separa, se casa de novo, e aí a família anterior é minha cliente, a nova família também é meu cliente. Eu acho isso incrível. Eu era solteira, você participou, sim. Agora vou para uma casa nova. Você vai participar, então realmente, governance está em todos os nossos momentos. Exatamente. Então a gente se sente assim um pedaço, né? É como se a gente estivesse ali fazendo parte de um pedaço da casa, né? Que é o que tem de mais importante na nossa vida. Então é um cargo muito importante. Antô, para quem está em casa e quer contratar governance, como é que funciona? Chega pelo Instagram, porque eu acho que tem um pouco dessa dificuldade de entender o preço. De filmar, fazer Sim. essa cotação, como é que é? Olha, nós temos o nosso site e temos o nosso Instagram. Esses são os dois canais. E eu tenho o Instagram da Governance Oficial, eu tenho o meu e tenho o do Ateliê e o de Miami. Então, e temos o site. Fora isso, desde antes da pandemia, que eu me especializei, vamos dizer assim, a governance, né? A fazer avaliação com fotos e vídeos. Mas isso Perfeito. Não foi uma coisa que eu queria, sabia? Porque lembra que eu contei para você? Porque antigamente você mandava as pessoas para fazerem uma avaliação na casa. Hoje em dia, se o cliente precisar, a gente manda também. A gente telefona, a gente manda fazer vistoria. Perfeito. Quem quer? Ninguém. As pessoas não querem, porque as pessoas elas querem uma resposta muito imediata. E até, assim, pelo lado do cliente, ele fica com... Eu não sei, tá? Vou te trazer um lado que eu imagino. Ele fica com medo de ele ter que fechar realmente porque você foi na casa dele, não sei. Acho que não, talvez, pode ser. Não sei também. Interessante, eu nunca tinha avaliado por esse lado. Eu não sei, eu pensaria, tá? Poxa, eu vou fazer a pessoa ir até a minha casa, eu não sei nem o preço. Sim. E se for muito caro e eu não conseguir pagar? Não sei, sim, tá? Sim. Então, às vezes, tipo... Vou dar esse incômodo, sei lá, Exato, né? Eu pensaria... Sim. Olha, eu
como eu sou, assim, eu gosto de me preparar e de ter o orçamento do que eu vou gastar. Total. Então, dentro da Governance, como eu te falei que o ano de 2023 ele foi um laboratório, né? Eu precisava me reciclar. Todo mundo precisa. Empreendedor está sempre fazendo Se isso. você não faz isso, puxa, sinceramente, eu acho que você não consegue dar os próximos passos, E você se reciclou em quais sentidos? Da forma de atendimento, que é isso que eu vou te contar, de como você passa os valores para o cliente, Tá. E da diversidade de pessoas para atender o cliente. Tá bom. Porque assim, eu posso achar que eu sou a pessoa mais simpática do mundo. A Manu pode achar que a Antonielli é a pessoa mais simpática do mundo. Mas a Maria, que está aqui do lado, pode não achar que eu sou legal e eu vou entrar na casa dela. Ela precisa se sentir bem com quem está entrando dentro da casa dela. A gente está mexendo com o que tem de mais íntimo na vida de uma pessoa. A quantidade de coisas que a gente já viu dentro de uma casa daria um livro. Então, assim, eu tenho consciência disso, que eu não vou agradar todas as pessoas, então eu faço questão de ter uma equipe. E eu, com a minha equipe, eu falo uma coisa que trabalha comigo, sabe disso. Fala assim, se o cliente ligar e falar assim, mas eu queria muito que fosse a Joana na minha casa, aí eu vou te mandar a Priscila. Por quê? Porque eu quero que você entenda a Governance como empresa e não somente com a Antonielli, com a Joana, com a Priscila ou qualquer que seja. Eu quero que você entenda que você vai ser bem atendido dentro da minha empresa, porque senão eu não escalo. E eu nunca quis que as pessoas, primeiro, tivessem a compreensão que só eu que faço melhor e que eu que faço bem. Primeiro, que isso não é verdade. E não é verdade mesmo. E segundo, essa questão, porque assim, a minha agenda é limitada, a agenda das meninas também seria. Então, você precisa deixar o cliente à vontade e nada melhor do que você apresentar a ele diversas pessoas, porque com certeza com alguma delas ele vai criar uma afinidade. Sim. Então, eu, geralmente, assim, se você é uma pessoa que entrou em contato da Globo e falou assim, eu queria falar com a Antonielli, no dia seguinte você está falando comigo. Porque eu quero, porque eu faço questão. Não sou uma pessoa inacessível. Quem tem essa ideia é errada, não sou. É meu interesse. Então, assim, eu oriento as meninas a fazerem desse jeito. Então, como é que a gente resolveu essa questão? Esse laboratório grande que eu fiz em 2023, que todo empreendedor precisa fazer, e eu fiz, eu comecei a entender se realmente o cliente queria uma vistoria. Tá bom. E então eu comecei a oferecer. Ele entra em contato, ele recebe todas as informações que ele precisa. E eu comecei a sugerir. Nós temos duas formas de trabalhar. Uma que é a que a Antonielli ama, que antes de 2023 a gente só tinha essa, que é projeto com valor fechado. Para você saber o que você vai investir. Tá? É porque é assim que eu gosto de contratar. Então para isso a gente precisa ter todas as informações, certo? Mas se o cliente, ele não quer passar... Só quer um quadro, quarto, desculpa. Ele não quer, assim, às vezes ele não quer, às vezes até mesmo filmar as coisas ou receber alguém, ele acha muito íntimo, então, assim, não quer fazer isso antes dele ter certeza se ele vai fechar. Então, hoje, em 2024, a gente tem opções diárias também. Com 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, primeiro a gente oferece que a gente realmente acredita que em formato de projeto com valor fechado é mais transparente para o cliente. Então, se a gente passar para você, Manu, a sua mudança, ela vai ficar X. E a gente tem todas as informações que a gente precisava para poder te passar isso. Sim. Se a gente imaginou que a gente ia te entregar em 5 dias, precisa de 6, você não gasta mais. Não tem Sim. isso. Isso é a gente, né? E eu quero todos os projetos 100%. Então, a diária me incomoda. Essa Total. É a verdade. Total. Porque o cliente, aí, o que ele fala? Mas eu também preciso entender o lado dele. De repente, ele não tem, Só ou não quarto. quer. Exato. Ou não quer investir muito nisso. Muito embora eu vou dizer que é o melhor investimento que você pode fazer por você. Realmente Total. acredito nisso. Mas eu entendo. Tanto que hoje a gente trabalha dessa forma. Total. Mas me incomoda. Porque, às vezes, a gente não consegue finalizar do jeito que a gente gostaria. Total. E é uma sensação horrível. Antô, a gente tem 2 assuntos antes de finalizar esse
essa entrevista que está perfeita, maravilhosa, queria que você contasse do seu livro. Do meu livro. Maravilhoso, que você me trouxe, que chama Sua Casa. Eu te trouxe esse livro aqui que eu nem sabia que eu não tinha. Me mostra, pra gente mostrar aqui. Ó, que lindo. Chama Sua Casa, Estilo de Vida, Organização e Decoração. Então, para você que quer conhecer um pouco da história da Antô, temos aqui, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu trouxe esse livro, na verdade, porque eu não sou besta nem nada, não é? Tenho só a cara. Eu vou lançar o meu segundo. Ótimo. Então você vai vir contar aqui do seu segundo. Vou, e o nome será Sua Nova Casa, que ele será um guia de mudança. Minha nova vida. Eu que viverei isso no ano que vem. Sim. Já quero. Quando que vai lançar, Antô? Então, a previsão é ainda esse ano, porque então, ótimo. Não sei se você percebeu, mas aqui agora eu montei a minha editora. Então agora eu tenho. Ela faz tudo, né, gente? Ah, meu Deus. Então agora eu tenho a editora Governance. A primeira edição do meu livro, ela foi lançada pela editora Chiado, que é uma editora portuguesa. Então, para distribuição no Brasil, eu montei a minha editora, que é a Governance, e eu mesmo distribuo. E isso deu até uma dificuldadezinha nas pessoas na hora de comprar os livros, porque esse ano também o meu e-commerce precisa sair. Eu preciso falar isso aqui para todo mundo, que é assim, eu não posso voltar atrás. Então, esse ano meu e-commerce será lançado e eu vou vender o meu livro lá. O seu e-commerce é super importante até para as pessoas entenderem que você tem muitos dos itens que as pessoas têm na decoração, tem na organização, você também vende. Então, vai ter também no e-commerce, é isso? O meu e-commerce, assim, eu tenho um ateliê já há muitos anos e nesse ateliê eu faço peças sobre medida para os meus clientes. Hoje, a gente começou a atender clientes que não estão em projeto Governance e nós vamos lançar o e-commerce com esses produtos lá dentro. Então, todos os produtos do ateliê Governance e também outros produtos de pronta entrega, né? Essas cestinhas para banheiro, coisas de acrílico, né? Então, assim, no meu ateliê eu produzo peças em linho, couro e suede. É basicamente isso. Mas eu também tenho enchimentos de bolsa, envelopes para jogos americanos, protetores de prato. Tudo lindo, maravilhoso. Os meus protetores de prato são incríveis. Vou mandar para você, porque ele foi feito com material que você pode higienizar. Porque até então, todos os protetores de prato, eles são de feltro. E o feltro não é tecido. Então, se ele pega pó, você inutiliza. Então, que contando. Mas, enfim, aí o meu segundo livro será lançado em breve, terá também no meu e-commerce e ele será lançado em inglês e em português. Antôzinha, antes da gente finalizar, queria que você desse 3 dicas para pessoas que estão aí nos assistindo e nos escutando manterem e conseguirem manter uma casa bem organizada. Como fazer? Pode ser uma dica só? Pode. Uma dica, faça. Porque eu acho que o maior erro que todos nós temos é... deixar para amanhã. É não começar. Tá bom. É não começar. E, assim, muitas vezes eu tô dando algumas dicas de organização ou falando sobre organização e dentro de mim tem aquele pensamento, fala, mas isso não é óbvio? E a verdade é óbvio. E o óbvio é a melhor coisa que as pessoas precisam ouvir. Porque muitas vezes, você sabe o que você precisa fazer. Se você olhar de verdade para os seus armários, se você passar um tempinho mais com as suas coisas, você vai chegar nas suas respostas. Mas aí você não começa. Então começa. Hoje em dia tem muitas empresas de organização, a internet recheada de informação, livro, tem tudo. É só começar. Começa. E ó, Antô vai voltar. Esse episódio foi incrível. Você que nos assistiu, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estaremos de volta para a sua nova casa com uma história muito inspiradora que já chegou em Miami, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e com certeza em vários novos lugares, não é mesmo? Com certeza, será um prazer, Manu. E na sua casa também. Não duvido nada. É isso. Para você que está aqui até agora,
Já deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no YouTube e também no Spotify. Além do nosso Instagram, que já tem vários recortes, conteúdos muito legais, @deumatch.podcast. Antô, deixa também suas redes sociais. Claro, Governess Oficial, que é do Instagram, Governess Miami, o meu particular, que é Antonielle Fagundes, e o nosso site, que é o governess.com.br. É isso, se você se sentiu tão inspirado quanto eu, compartilhe esse episódio para mais pessoas assistirem. Um beijo e até semana que vem. Deu match! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.